Oi, turma do oitavo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma aula de geografia está começando para vocês, tá bom? Então é hora agora de ver um pouco sobre a questão da industrialização no continente americano. Primeira aula do capítulo 12, a gente falou um pouco sobre o processo de urbanização. Agora está na hora da gente falar um pouco sobre o processo de industrialização. Essa aula funciona do mesmo jeito que funcionou a última aula, tá? Vocês vão seguir a aula vendo algumas imagens, escutando a minha voz e acompanhando sempre no livro. Tudo que eu estou falando no slide vai ter no livro, é só acompanhar, né? Agora é só acompanhar o capítulo 12, tá bom? Então assistam a aula. Boa aula para todos. Qualquer dúvida, pode perguntar no grupo do WhatsApp. Oi, turma do oitavo. Vamos agora para a industrialização do continente americano. O que é que vale lembrar para vocês? O continente americano, a gente pode dividir ele em América anglo-saxônica e América Latina. As características dessas duas Américas são diferentes. Então, como a gente viu no processo de urbanização, a gente vê no processo de industrialização. As duas coisas estão extremamente relacionadas. A industrialização, ela é que proporciona a urbanização. É a chegada das indústrias que proporciona a urbanização. Lembra que eu falei na aula anterior que as cidades nas Américas, principalmente na América Latina, elas crescem devido ao êxodo rural? Pois bem, né? E as pessoas vão morar na cidade em busca de quê? De empregos. Quem mais oferece empregos é o setor secundário, o setor da indústria, tá bom? Mas o processo é um na América anglo-saxônica, o processo é outro na América Latina. Vamos dar uma olhada aqui na América Latina, tá vendo? Eu tenho um gráfico Pix aqui para vocês apresentando como é que está a questão da indústria. Quem mais produz? Quem são os países mais industrializados? Olha quem está no ranking. O nosso Brasil, responsável por 30% da indústria latino-americana. Logo seguida é quem vem o México com 21%, a Colômbia com 7%, a Argentina com 6%, Venezuela com quase 6%, Peru em seguida, depois Chile e Equador empatado e 15% fica entre os outros países da América Latina. Então, olha aí quem lidera. O nosso país lidera o processo de industrialização na América. O que vale ressaltar para o Brasil? Tá bom, gente? Para o Brasil é o seguinte, o processo de industrialização no Brasil, ele começa de forma tardia. Ele vai começar aí por volta de 1930, com a gestão, com o governo de Getúlio Vargas. E se intensifica na década de 50 com a gestão de Juscelino Kubitschek. Tá bom? Então nosso processo ainda é tardio, mas nós lideramos a América Latina. Né? Nós somos o maior, o país mais industrializado da América Latina, tá bom? E aí apresento aqui uma imagem do polo de Camaçari, na Bahia. Olha, um polo que trabalha com petróleo, né? Tem muitas empresas da Petrobras. Que a gente consegue até enxergar o mar no fundo, né? Então aqui, ó. Esse aqui, papinho aqui. Então, dando sequência aqui, ó, a gente consegue ver a cidade de Camaçari, na Bahia, que é um dos polos industriais, um polo petroquímico. Mas nem sempre as indústrias, pelo menos no Brasil, elas se instalaram na região Nordeste.
né? O nosso processo começa pelo Sudeste, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o mapa rapidinho de Minas Gerais. Começa pelo Sudeste, começa ali no eixo Rio-São Paulo. Porque quem liderava a economia já era São Paulo. Antes de começar as primeiras indústrias no Brasil, com o café. Então, São Paulo tinha o cultivo do café. Quando essa economia caiu, né, depois de uma de um momento da história que a gente chama de Revolução de 30, né, que foi a crise que atingiu os Estados Unidos e o resto do mundo. Então, o café ficou muito barato, então não valia mais a pena. Então, quem tinha dinheiro para montar as indústrias era São Paulo, que elas começam ali no Sudeste. Aí, muitos anos depois, que elas vão se espalhar para o Nordeste, pro, primeiro para o Sul, depois para o Nordeste e algumas ainda para o Norte. Tá ok? Aqui eu trago para vocês um mapa de Minas Gerais para a gente identificar uma coisa. Para ter indústria, eu preciso ter recursos minerais, né? Então, em Minas, eu tenho uma coisa chamada quadrilátero ferrífero, tá bom? E eu tenho essa quantidade de recursos minerais. Por isso que é propício você ter indústrias naquela região sudeste, porque ela vai lhe oferecer facilmente a matéria-prima. Então, a nível de Brasil, nós estamos muito bem de recursos minerais. Não só Minas, tá? Eu tenho Serra dos Carajás no Pará, eu tenho extração de carvão mineral no sul, né? Eu tenho petróleo em todo o litoral, inclusive no nosso estado. Então, nós temos a matéria-prima suficiente para investir na indústria. O que acontece? Não só com a gente, com os demais países da América Latina, né? Quem comanda é a Europa e os Estados Unidos. Então eles vêm, eles extraem o nosso produto e acabam vendendo e acabam lucrando mais com isso. Por exemplo, na América Anglo-Saxônica, né, nos Estados Unidos, nós temos o Vale do Silício. Isso está na página 175, tá bom? É um dos polos industriais mais importantes do mundo. A gente tem um polo petroquímico, que é esse aqui que vocês estão vendo, né? É uma cidade basicamente assim, gente. Camaçari é basicamente isso aqui, tá? E tem também o Vale do Silício nos Estados Unidos, ok? Então, deixa eu só reproduzir a imagem dele aqui. Olha, gente, aqui, ó. Deixa eu só identificar para vocês onde é que fica o Vale do Silício, tá? Nessa região aqui dos Estados Unidos, perto de São Francisco. Não é somente um estado, tá? Ele ultrapassa a fronteira de um estado. Isso aqui é a região mais ou menos onde fica o Vale do Silício. Ele surge assim depois da Segunda Guerra Mundial, que se começam a se instalar algumas empresas nessa região, tendo em vista que é uma boa região para ter indústria, porque tem o que? Tem minérios. O Vale do Silício, ele está incluso no que a gente chama aqui de Sunbelt dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem duas divisões, o Sunbelt e o Manufacturing Belt, que são cinturões. Tá bom? O Sunbelt seria mais ou menos o cinturão do Sol, que é essa área verde que vocês estão vendo no mapa. Ele é responsável aí pelas indústrias mais novas, tá? Que surgem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos começar a entender uma coisa. Estou falando de América Anglo-Saxônica agora, estou falando de país rico, estou falando das indústrias potentes, tá bom? Estou falando de alta industrialização. Sunbelt é aquele polo, né, que tem o Vale do Silício, né, que tem as indústrias de ponta. Agora eu não estou falando de siderúrgica, estou falando de metalúrgica, estou falando de indústria de base, estou falando de indústria de alta tecnologia, de alto investimento tecnológico. Essa imagem que eu trago aqui, ó, do Vale do Silício, é mais ou menos a quantidade de empresas que tem nessa região. Não importa o zoom que eu dei, é muita empresa instalada no Vale do Silício, tá bom, gente? São muitas empresas, muitas indústrias.
Então é um polo que movimenta bastante a economia. Imagina a quantidade de empregos que não são gerados no Vale do Silício. Só que antes do Vale do Silício, os Estados Unidos já era potência industrial com isso aqui, o Manufacturing Belt. Tá? Isso é bem mais antigo, é o cinturão da manufatura, né, em uma tradução mais livre, e ele é o primórdio da industrialização estadunidense. Por quê? Porque tem aqueles mesmos recursos minerais que tem no Brasil. De um modo geral, a gente já estudou isso, a América é riquíssima de recursos minerais, tá ok? Então os Estados Unidos também têm essa potência, no mesmo estilo que o quadrilátero ferrífero, que a Serra dos Carajás, ele tem uma região cheia de recursos minerais. Então aí ele consegue produzir, né? Tem indústrias de base, indústrias pesadas, tipo metalúrgicas, siderúrgicas. O que que acontece aí? Sim, a gente também tem. E qual que é a diferença? Bom, ele não está focado na indústria só nisso. Ele também tem o Sunbelt. Então ele tem o mais básico e tem o mais avançado. Isso é uma diferença. A gente tá aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho para eu mostrar aqui o Minas Gerais. A gente tá aqui, a gente tá no básico. Apesar da existência de polo petroquímico de Camaçari, a gente ainda tá um pouco atrasado nesse processo. Tá ok? Então, ó, rapidinho aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem de uma indústria lá no México. Uma coisa que a gente chama de empresas ou indústrias maquiladoras ou maquiadoras. Maquiagem, sabe? De maquiagem, para vocês lembrarem o nome. Maquiladora seria mais no espanhol, mas pode também falar maquiadoras. Essas empresas ainda trabalham de uma forma mais artesanal, mais voltada para manufatura. Por isso que você está vendo esse. Parece uma indústria que trabalha com tecido, né? Com roupa. E aí o que acontece? Essas empresas elas começaram a se instalar principalmente no México, mas elas pertencem aos Estados Unidos. Então, são quem? São quem? São as transnacionais. Ok? Por que ela foi pro México? Porque, gente, isso aqui é um serviço um pouco mais árduo, né? A costura, de um modo geral, é um pouco mais árduo. E aí, é, não era do interesse estadunidense ter esse tipo de indústria, porque eles já tinham isso aqui, ó. Eles já tinham o Vale do Silício, que é a indústria de ponta, e já tinha o Sunbelt. Então, esse tipo de indústria dita mais simples, né? Eles mandaram para o México. Mandaram para o México também porque a mão de obra no México é mais barata, tá bom? Então é uma forma de economizar, né? A mão de obra é mais barata, ela não é, é exatamente qualificada, porque imagina se você tem uma indústria que faz celular, preciso que as pessoas que trabalham ali tenham um bom entendimento sobre o que estão fazendo. Porque eu não quero ter perda no meu produto. E aqui é costura, é mais simples. Bota entre aspas esse simples, tá bom? Porque também tem que ser valorizada a técnica da costureira e do costureiro. Tá ok? Então, jogam essas indústrias. Deixa eu